A gente volta a conversar aqui no estúdio com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro André Carlos Torres. A gente está falando, claro, desse evento que vai acontecer a partir de segunda-feira, durante toda a semana, que é um evento de auditores, de auditorias, mas o senhor esteve recentemente participando também de vamos dizer assim, uma audiência pública com o presidente do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. E a temática foi essa, né? O monitoramento das obras públicas paralisadas. Exatamente. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, nos convidou todos os presidentes de tribunais e nós fomos a Brasília e lá a pauta que foi desenvolvida foi justamente a preocupação com as obras inacabadas. Tem obras, inclusive, que estão paralisadas também por impulso de medidas judiciais. Então, o ministro se mostrou bastante preocupado, não só com essa parte das obras que estão paralisadas, mas com todo o cenário que pode ser observado. E se propôs a se irmanar com os tribunais de contas, com o Poder Executivo, com inserções junto ao Poder Legislativo, para que nós possamos dar uma solução nessa questão das obras inacabadas. A rigor, o trabalho vai ser, os tribunais de contas vão concluir os cadastros sobre essas obras. Nós já estamos fazendo, como eu disse, emitimos a semana passada para cá 200 relatórios para que os gestores atualizem o cadastro. Nós vamos entregar esse cadastro ao Conselho Nacional de Justiça e uma comissão fará um plano de trabalho para que nós possamos combater de forma irmanada essa problemática das obras inacabadas, inicialmente com recursos federais, mas eu creio que no andamento do trabalho, outras obras também estarão incluídas nessa empreitada. A entrega desses documentos é obrigatória pelos gestores? Sim, o Tribunal de Contas da Paraíba tem uma resolução que exige que informações sobre as obras sejam implementadas no painel de obras, nesse sistema que hoje ele é representado por esse painel de obras GeoPB. Eles são, digamos assim, têm essa obrigação de cadastrar toda a despesa dessa natureza. E por isso eu creio que nós partimos na frente. Por quê? Porque com esse convite do Conselho Nacional de Justiça, para que os tribunais atualizem os cadastros, nós já estávamos e estamos ainda nesse processo, mas com um sistema de tecnologia da informação já implementado. Bom, e participaram desse encontro com o presidente do Conselho Nacional de Justiça, também o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Raimundo Carreiro, presidente da Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Estado, que inclusive é o paraibano, o conselheiro Fábio Nogueira, o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, o ministro do Superior Tribunal de Justiça e também corregedor nacional de Justiça, Humberto Martins. E esse trabalho todo, esse levantamento todo, fica facilitado com o uso de uma ferramenta como essa, pelo GeoPB. Sim, o GeoPB ele tem várias alternativas, não é? Ele não só cadastra as obras, mas ele vai apresentar também valores médios por metro quadrado de obras que, por exemplo, se um município executar uma obra de calçamento lá no Sertão, ou na capital, ou no Cariri, o painel vai apresentar o custo médio dessa obra. Isso servirá de parâmetro, inclusive, para novas contratações, para a população verificar se lá no seu município o valor que está sendo praticado está coerente com a região ou coerente com outros lugares do estado. Enfim, é um painel que ele é bastante rico em informações. E informação é um objeto muito precioso em gestão. É bom ressaltar que nesse simpósio também se fará representar o ministro Dias Toffoli através da desembargadora Maria Iracema, que é a desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará, que também é conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Ela estará presente na abertura, segunda-feira, a partir das 17 horas, e fará uma palestra sobre a visão judicial sobre obras públicas. E com isso eu renovo o convite a todos que se inscrevam no simpósio. As inscrições estão acabando através do portal do tribunal ou através do nosso aplicativo de celular. A gente está falando de tecnologia, isso é uma coisa que vem de poucos anos para cá. A gente está falando de plataforma, de ferramenta, de novas possibilidades de acompanhamento online das obras. Agora também tem uma experiência que o Tribunal de Contas está testando, que é o uso de drone, desenvolvido inclusive por alunos da universidade e por professores da Universidade Federal da Paraíba, não é isso? Sim, nós já estávamos utilizando o drone tradicional, é aquele que tem as hélices, né, que levanta voo como um helicóptero parado.
E nós estamos agora irmanados com a Universidade Federal da Paraíba para justamente utilizarmos também esse drone que decola por catapulta. Qual é a diferença entre um e outro? Esse drone por catapulta, ele tem um alcance um pouco maior. E não só fazer a filmagem aérea da obra, Hermes. Tem uma usabilidade muito interessante que ele mede a obra, inclusive mede a profundidade. Se for uma obra que requisite uma escavação, ele mede a profundidade dessa escavação. Então não é simplesmente filmar, que já é, digamos assim, uma técnica bastante apurada. Ele filma, ele promove medições, ele calcula volumes, então isso facilita bastante. Eu creio que o drone é o fim para as grandes obras do uso das ferramentas tradicionais de medição. Então, é um avanço tecnológico também que o Tribunal de Contas está já utilizando. Nós já estamos utilizando o drone tradicional e já fizemos testes com esse drone que decola por catapulta, que é um projeto que é desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba e certamente em breve estaremos usando também nas nossas auditorias. A gente inclusive está vendo aí, acompanhando essa experiência com o drone, esse drone que... As imagens que você está vendo aí são imagens feitas pelo drone nesse teste que o Tribunal de Contas fez. Esse é o canal de Araçagi. O canal de Araçagi. E faz todo esse acompanhamento, essa telemetria, inclusive das obras públicas. E a partir do uso dessas novas tecnologias, o Tribunal de Contas também chama a responsabilidade dos gestores. Sim, com o uso dessas novas tecnologias, os gestores vão ter mais informações para a tomada de decisões. A população vai ter mais informações para questionar, para interagir. Na modernidade, a tônica do momento é desenvolver ferramentas para que a população ela não seja apenas mais a destinatária de serviços, mas ela determine quais serviços são essenciais, a qualidade desses serviços que lhes são prestados. Então, com esse tipo de atividade ou de desenvolvimento tecnológico, o Tribunal de Contas da Paraíba, ele na vanguarda de outros tribunais pelo Brasil, ele coloca à disposição da sociedade poder para que ela participe da gestão, vendo, criticando, sugerindo, interagindo. E fora esse projeto do drone, nós vamos estar entregando, e aqui eu trago em primeira mão a notícia, mais uma ferramenta de suma importância para a interação da sociedade com a gestão pública, que é o Você Digital. O que é o Você Digital? O Você significa Voluntários do Controle Externo. Foi um projeto desenvolvido na época do conselheiro Arnóbio Viana, em 2007, e agora nós estamos trazendo ele na versão digital. Com o celular, você vai poder, ao se dirigir a uma escola, a um posto de saúde, por exemplo, você vai poder fotografar, você vai poder, através de estrelinhas, dar a nota do serviço que lhe foi prestado e vai poder também mandar uma mensagem. E essas informações chegarão ao tribunal instantaneamente, em tempo real, e nós vamos destinar essas informações para os portais de transparência e também para o gestor. Então, o gestor vai saber agora, em tempo real, como estão sendo prestados os serviços públicos na localidade. Ok, a gente volta a conversar daqui a pouquinho.